que é essa tal visibilidade, né? Todo mundo fala, Mariellen, quero ganhar visibilidade no digital. Isso aparece sempre nas pesquisas, né? Lá, quem já está se inscrevendo, aliás, quero aproveitar para agradecer, quem já está se inscrevendo, a gente já tem agora já deve ter mais de 100 inscritos na nossa semana LinkedIn para negócios da advocacia, e a gente logo depois da inscrição, você vai ver um link para responder uma pesquisa, e eu quero agradecer muito a vocês que estão respondendo a pesquisa, porque estão me ajudando muito a montar o conteúdo da semana LinkedIn para negócios na advocacia. E sem nenhuma surpresa para mim, tem aparecido esse termo lá, né? Como eu vou ganhar visibilidade no digital? E por que sem nenhuma surpresa? Porque esse é um tema que aparece sempre nos workshops, nas conversas que eu tenho com todo advogado e advogada que quer usar a internet para ganhar autoridade, ganhar visibilidade e estabelecer conexões com clientes e potenciais clientes. E aí eu sempre começo essa conversa dessa maneira, né? Mas o que é visibilidade, né? O que é visibilidade no digital, principalmente? Porque a gente tem muitas métricas, né? Quem já acompanha aí um pouco as redes sociais, eu estou vendo que o pessoal que está se inscrevendo aí na semana LinkedIn para negócio da advocacia já tem um hábito uma parte de vocês já tem hábito de usar o LinkedIn. Então, talvez vocês já tenham visto ali algumas métricas, alguns indicadores, alguns números nas publicações, no perfil de vocês, mas fica sempre essa questão, o que dali é importante para saber se eu realmente estou tendo visibilidade, aumentando a visibilidade. E aí eu quero mostrar para vocês, lá no LinkedIn, vou ficar indo e voltando aqui, né? Porque aqui, mão na massa, para a gente poder ver de fato como é que as coisas acontecem. Então, quero mostrar para vocês como é que lá no LinkedIn vocês vão medir. E aí, assim, estou trazendo o exemplo do LinkedIn, mas isso é uma realidade para boa parte das plataformas digitais, porque as métricas acabam sendo muito similares, né? Então, deixa eu ver se entrou aqui para vocês. Vou trocar a tela para vocês poderem ver melhor. Estão vendo aí? Beleza. Vou botar assim, para vocês verem melhor ainda. Então, tá. Bom, isso aqui é uma publicação que eu fiz uma semana atrás, né, no LinkedIn. E aí, como é que eu sei se essa publicação está me ajudando a ganhar visibilidade aqui no LinkedIn, né? Existe uma métrica muito importante que toda publicação, e meu perfil, gente, não é perfil pago, tá? Perfil gratuito, ou seja, todo mundo que tem perfil no LinkedIn também pode acompanhar isso, que é aqui, ó. Embaixinho aqui de toda publicação tem esse número, que é o número de impressões. Mas, Mariellen, o que é impressões, né? Pensem, gente, que assim, impressões é quase que literalmente o que a palavra quer dizer, né? Se essa publicação, por exemplo, fosse um panfleto, né, fosse um papel, quantas cópias eu teria feito? Quantas vezes eu poderia ter, por exemplo, distribuído esse panfleto aí para as pessoas? É um pouco esse conceito, tá? Mas, clicando aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é um link, tá? Então, clicando aqui, a gente entra no maravilhoso mundo das análises das publicações, tá? Isso é um pouquinho do que a gente vai mostrar. Então, aqui, ó, a gente vê, não vou passar por todos esses detalhes hoje, mas aqui, ó, a gente vê que as impressões, aí o LinkedIn dá para a gente essa definição. É o número de vezes que a sua publicação foi exibida na tela, ou seja, quantas vezes o seu post apareceu dentro do LinkedIn, tá? Agora eu vou voltar para cá para a gente conversar. Impressões é uma métrica que tem, como eu falei, quase que em toda a plataforma digital. E quando eu vou medir visibilidade de um perfil, seja perfil pessoal, ou seja perfil ou página de escritório, visibilidade de uma publicação, a gente gosta muito de olhar impressões e alcance, né? Que são métricas que indicam para a gente o quanto que aquele perfil, o quanto que aquele conteúdo está ganhando abrangência, ou seja, está ganhando visibilidade. A gente, às vezes, fica muito apegado em olhar quantos likes, quantos comentários. É claro que tudo isso, likes e comentários, são métricas de engajamento. E o engajamento ajuda na visibilidade, a visibilidade ajuda no engajamento, né? Tudo funciona junto, não tem aí o que é melhor do que o outro. Mas como hoje o nosso assunto é sobre como ganhar visibilidade sem ter
sem ficar cansativo para você que quer produzir conteúdo, que quer manter uma presença digital consistente, e nem para quem vai, e também não ficar cansativo para quem vai acompanhar o seu perfil aí, os seus perfis no digital. É importante você saber essa separação, né? Que o engajamento é uma métrica de interação e o alcance e as impressões são as métricas que nos indicam se a gente está realmente ganhando visibilidade. Então, se o seu foco é esse, é importante você acompanhar essas duas métricas, e no LinkedIn, né, dentro do perfil gratuito, você consegue acompanhar as impressões de todos os as suas publicações. Tem outras métricas no perfil que você também pode acompanhar, mas a gente não vai passar sobre isso hoje, porque a gente quer falar de tática, né? Como você consegue fazer isso. Então, vamos voltar aqui. Então, falamos sobre o que é ganhar visibilidade aí no digital. Então, gente, aí você pode estar falando, Marielle, mas eu gosto de ficar acompanhando os likes e tal, que as pessoas dão, e comentários, não sei o quê. E tudo bem, é importante, como eu falei, né, acompanhar as métricas de engajamento. Mas são as métricas de visibilidade que vão nos apontar se você está aparecendo para mais pessoas. E se o seu objetivo é, por exemplo, ampliar a sua rede de contatos, ampliar a sua rede de conexões, ampliar oportunidades de negócios para quem, por exemplo, é de escritório, ou de carreira, se você é um advogado de departamento jurídico de empresa, a visibilidade, as métricas de visibilidade vão te apontar o quanto você está aparecendo mais, né? Aquela história do quem não é visto, não é lembrado, né? E aí você pode ser visto e lembrado por pessoas que já te conhecem, que provavelmente são as que engajam e interagem mais nos seus posts, mas também você pode ganhar visibilidade, ganhar mais alcance, aparecer para mais gente e levar o conteúdo, o conhecimento e aquilo que você faz de bom para mais pessoas. Para mim, gente, esse é o grande benefício e a principal importância de ter visibilidade e olhar para essa estratégia e para esses indicadores que apontam quanto o seu perfil e suas publicações estão ganhando visibilidade no digital. Porque muitas vezes, tanto os escritórios quanto os advogados produzem, realizam coisas muito interessantes, né? Quantas vezes você, por exemplo, já esteve numa conversa em que talvez você já conhecesse a pessoa, seu interlocutor, né? A pessoa com quem você está ali dialogando, e você comenta sobre um trabalho que você está produzindo, um projeto que você está participando, e a pessoa simplesmente não fazia ideia e se surpreende com aquela notícia, com aquela informação. Às vezes, gente, em escritórios maiores, dentro do próprio escritório, em empresas, isso acontece muito também, empresas muito grandes, né? As pessoas da sua própria organização, seja escritório, seja empresa, muitas vezes se surpreendem com aquilo que você está estudando, uma especialidade que você tem, um projeto que você está se desenvolvendo, simplesmente porque você não dá visibilidade a isso da maneira adequada, né? E a gente falando num mundo completamente digitalizado, em que as conexões são online e offline, já não tem mais fronteiras entre o que é online ou offline, é claro que você pode usar o digital para dar visibilidade aos seus feitos, aos seus estudos, à sua especialidade e aquilo que você faz de bom e que pode contribuir e ajudar outras pessoas, né? É claro que sempre mantendo todos os regramentos éticos da OAB, a gente não vai se aprofundar nesse ponto aqui hoje. Quem está assistindo aqui no YouTube, aqui no canal da Tá Ligado, tem um monte de vídeos sobre provimento de publicidade na advocacia, mas não vai lá ainda, né? Fica aqui para continuar a nossa conversa aqui sobre como dar visibilidade para tudo isso que vocês fazem, que geralmente são coisas muito relevantes, muito interessantes para diversas pessoas, em especial quando se trata de escritório de advocacia, para os seus clientes e potenciais clientes. Então, ter visibilidade é importante para isso, para levar o seu conhecimento para levar o conhecimento de mais pessoas, o trabalho que você faz e o conteúdo que você produz.
certo? Então, ainda falando sobre isso, e agora eu vou fechar aqui um pouquinho para a gente poder conversar, eu queria contar para vocês uma história sobre o que aconteceu, assim, uma conversa que eu tive na semana passada, né? Só para vocês entenderem o impacto e o potencial que o digital tem para realmente dar visibilidade para coisas que vocês fazem, talvez há muito tempo. Né? Eu estava conversando com uma pessoa que é consultora de escritórios de advocacia, e ela estava comentando, surpresa, quanto teve repercussão um post que não foi dela, um post em que ela foi marcada no LinkedIn. Alguém fez uma publicação, marcou ela no LinkedIn sobre uma determinada atividade que ela faz há muito tempo. De verdade, há muitos anos ela faz aquela atividade. E várias pessoas no LinkedIn começaram a mandar mensagem para ela ou comentar na publicação dessa pessoa que fez esse post, que só marcou ela no LinkedIn, surpresas com essa atividade, querendo saber um pouco mais, querendo também participar daquela atividade, daquele projeto, né? Então, ela ficou tão bem impressionada com o potencial dessa rede, com a capacidade que o LinkedIn tem de realmente dar visibilidade para esse tipo de coisa, né? No caso dela, ela ficou muito surpresa, principalmente porque, como eu falei, é uma atividade que ela exerce há muitos anos mesmo, né? E ela talvez imaginasse que boa parte da rede de contatos dela já soubesse que ela participava desse projeto, e ficou surpresa do quanto não só as pessoas ficaram admiradas de ela estar fazendo parte daquele projeto, mas principalmente o quanto isso começou a gerar interesses de pessoas que têm o perfil de cliente dessa pessoa, né? Tem o perfil de cliente que ela atende. E ela ficou tão bem impressionada com esse potencial que decidiu, né, a partir daí, dessa experiência, começar a, de fato, investir numa estratégia para sistematizar essa visibilidade que ela ganhou. Então, estabelecer a presença digital, estabelecer a marca pessoal dela de uma maneira, e essa conversa acabou inspirando muito o tema dessa live também, porque esse termo arroz de festa, ela usou muitas vezes na nossa conversa, né? A gente foi conversar justamente para falar sobre essa estratégia de presença digital dela. E ela falou, olha, Mari, mas eu quero essa ajuda e tal, mas eu não quero sair postando, eu não tenho tempo para ficar postando o tempo todo, para ficar produzindo conteúdo, e além disso, eu não quero ser arroz de festa, né? Eu quero estar presente, quero que as pessoas saibam o que eu faço, mas sem ficar inconveniente para quem está me seguindo. Né? E então, assim, é possível, né? E aí eu desenvolvi essa conversa com ela e vou desenvolver com vocês aqui também, mas é só para vocês entenderem o potencial que essa rede tem para a gente poder gerar esse nível de visibilidade e esse retorno, né? Que muitas vezes é imediato, às vezes é algo que você publica que realmente chama a atenção das pessoas e faz com que elas queiram, pessoas da sua rede de contato ou pessoas que tenham interesse no trabalho, o tipo de trabalho que você faz, que tenham interesse em se conectar e saber mais quase que imediatamente. Bom, e aí talvez você esteja me ouvindo contar essa história e pensando, Marielle, mas é claro, né? Todo mundo, assim como essa pessoa aí da história que você contou, todo mundo que quer ganhar mais visibilidade vai postar mais conteúdos nas redes sociais. Eu também, talvez vocês já tentaram, né? Estejam tentando fazer isso, né? Ganhar visibilidade postando mais conteúdos. E aí eu tenho algumas notícias para dar para vocês aqui. A primeira é relembrar que nessa história que eu contei, essa pessoa ela ganhou visibilidade ali dentro do LinkedIn sem ser a autora do conteúdo. Ela foi marcada no conteúdo e isso gerou tanta visibilidade para ela que as pessoas começaram a procurá-la para saber sobre o projeto e também para saber mais sobre a atuação profissional dela. Então, temos um caminho aí. E a outra coisa
que realmente, assim, as pessoas confundem muito, né, essa presença digital com postagens em sequência, né? É aí que a maioria das pessoas erra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque existem 3 erros capitais que a maioria dos advogados com quem eu converso cometem quando falam em ganhar visibilidade no digital. Então, peguem aí papel, caneta, celular, mas não entrem na rede social, peguem um bloquinho de nota no celular para anotar esses 3 erros para vocês não cometerem mais. Então, se vocês estiverem cometendo esses erros, vocês vão parar a partir de hoje. E se você ainda está ali, né, ainda não se aventurou nesse universo digital, você já vai começar do jeito certo, porque vai evitar 3 erros que realmente são, assim, armadilhas, né, que fazem a gente escorregar e muitas vezes trazem a ilusão de que a gente está ganhando visibilidade e, na verdade, a gente está girando dentro da nossa própria bolha, como se costuma dizer hoje em dia, tá? Bom, que erros são esses? E vamos lá falar sobre o primeiro erro, né? Existem 3 erros capitais, como eu falei, e a gente vai falar sobre o primeiro. O primeiro clássico é o overposting, né? Que é postar conteúdo demais. Postar conteúdo até debaixo d'água, igual esse advogado que está aí na imagem, né? A gente, muitas vezes, assim, eu já cometi esse erro no passado, gente. Não estou aqui sem julgamentos, tá? Estou aqui apontando para vocês comportamentos que eu vejo e que não trazem resultado e roubam o tempo de vocês para que vocês possam evitar e abandonar esses maus hábitos, tá? E para compartilhar com vocês também que tá tudo bem se vocês estão fazendo isso hoje, né? Que bom que vocês estão aqui ouvindo isso para a gente poder transformar isso em algo produtivo para vocês. Bom, falando do overposting. Esse é um erro, como eu falei, mais comum e que eu já cometi no passado, né? Claro que quando a gente pensa, vou começar a ter uma presença digital mais consistente, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou publicar? Então, vou pensar aqui um artigo que eu escrevi e não sei o quê. No início, geralmente, a gente se organiza, faz calendário editorial. Na segunda-feira eu posto uma frase. Na terça-feira, o bastidor da minha reunião. Na quarta-feira, eu já vou ter tido tempo de escrever um artigo, vou postar um artigo por semana. E assim a gente vai. Geralmente, nas primeiras semanas, a gente se dedica e até, né, separa um tempo, às vezes, do final de semana para poder produzir. Mas será que isso é realmente sustentável na sua rotina, né? Esse grau de produção de conteúdo. E aí, gente, é importante dizer que, assim, não é que seja errado postar numa estratégia de conteúdo digital, seja errado postar conteúdo todos os dias. O que eu estou dizendo é que, para a rotina de advogados e advogadas, eu trabalho há quase 8 anos dedicada a criar estratégias digital para escritórios de advocacia. Ou seja, é esse tempo todo lidando com advogados e advogadas todos os dias e vendo a rotina atarefada e atribulada que vocês têm. Então, quando eu falo que isso é um erro capital dentro desta realidade, né? Mais do que pensando em estratégia digital, pensando naquilo que é possível dentro da rotina de cada um e cada um de vocês. Então, é muito importante a gente entender que quem é, né, influenciador digital, tá ali postando, e isso é uma coisa que confunde muito a gente várias vezes, né? Porque a gente acompanha esses influencers, produtores de conteúdo digital e tal, são pessoas que vivem disso, né? A gente tem que lembrar disso. Você e eu, a gente não vive disso, né? Os nossos boletos são pagos por outra fonte. A não ser que você queira mudar de carreira, né? Talvez postar todos os dias seja demais para você, para mim né? Então, a gente tem que encontrar um caminho, e daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas encontrar um caminho que seja viável para a nossa rotina e relevante
para as plataformas digitais. E a gente vai falar um pouco, né, apontar aqui alguns caminhos possíveis. Mas é importante vocês saberem que, assim, quando eu estou falando que esse postar conteúdo demais, esse overposting, ele é um erro capital, é principalmente um erro capital para quem não tem tempo, né? Porque se você hoje não tem tempo, porque de repente amanhã você vai conseguir se a sua rotina não mudar. Então, tem uma questão técnica também em relação a isso, tá, gente? Mas eu não vou me aprofundar um pouco nisso. Na semana LinkedIn para Negócios da Advocacia, talvez a gente aprofunde um pouco mais sobre isso, né? Para falar sobre questões mais técnicas do LinkedIn, obviamente. Lembrando aqui, semana LinkedIn para Negócios na Advocacia, dias 26, 27 e 28 de setembro, online gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Você, depois que terminar a nossa live, clica aqui, deixa seu e-mail lá para você participar comigo desses 3 encontros. Bom, continuando aqui, o próximo erro capital é transformar a sua rede social, a sua rede num diário social, né? E isso, gente, é um erro que decorre do outro. Percebam, né? Você se definiu, acordou um dia, definiu, botou lá nas suas metas do ano que agora você vai cuidar da sua rede social, vai manter a sua presença digital. E aí começou, na segunda eu posto uma frase, na terça eu posto o bastidor da minha reunião, na quarta um artigo e tal. Isso durou uma semana, 2, na terceira já teve ali uma coisa que te roubou mais tempo no escritório, ou na empresa, ou em casa, né? Aquele artigo que era semanal já passou a ser quinzenal, e aí o seu conteúdo, que era diário, começou a rarear, e você falou, não, mas eu me propus a postar conteúdo todos os dias nas minhas plataformas digitais, nas minhas redes sociais, então vou postar aqui a foto do meu café da manhã, só para eu não ficar sem publicar nada, né? A foto da paisagem, e assim vai, e quando a gente vê, a gente está mais registrando o nosso dia a dia do que efetivamente compartilhando conteúdo. E aí, gente, isso sim é um erro estratégico, né? É um erro muito comum quando falta estratégia e quando falta principalmente método para a gente usar as plataformas digitais de uma maneira eficiente, né? E que não seja cansativo para você e muito menos para as pessoas que vão seguir o seu perfil, porque esse tipo de conteúdo acaba cansando quando a rede é só isso. Né? Quando você acaba entrando nessa rotina de publicar qualquer coisa para não deixar de postar, você acaba sendo mais uma pessoa que posta foto do café da manhã, do almoço, da paisagem, do treino. E gente, como eu falei, tem problema postar isso? Dependendo da maneira como você faça, não, né? Tem algumas questões no regramento ético ali, mas de maneira geral, não tem problema algum você postar conteúdo pessoal, afinal a rede é sua. Mas, voltando aqui para o tema da nossa live, quando a sua rede, seus perfis viram um diário social, fica cansativo para quem te segue. Para você, geralmente, de repente, é fácil, né? Aponta o celular, faz uma foto, coloca ali uma música, ou não coloca uma música, bota uma frase legal e vai, né? Mantive lá, as pessoas estão vendo o meu perfil ativo. Mas será que é interessante, assim, todo dia, o tempo todo, para quem está te seguindo? Seu cliente, seu potencial cliente, as pessoas que trabalham com você, né? Vamos pensar aí um pouco sobre isso. E a gente chega, então, no nosso terceiro erro. Gente, esse aqui é uma mudança, assim, de mentalidade, né, que a gente precisa ter em relação às plataformas digitais, em especial às redes sociais. Por quê? A gente tem esse sentimento de que a internet é muito rápida, a gente tem que acompanhar o ritmo da internet e tal. Não é bem assim, né? Não é necessariamente assim se você não é uma pessoa que está ali produzindo, comentando notícias, se você não é um canal de notícias, se você não é um produtor de conteúdo, enfim, se você não vive de dar informação para as pessoas na internet, talvez você não precise acompanhar tão aceleradamente o ritmo da internet, essa coisa do ritmo do digital, tá?
E isso, assim, acaba... Esse erro, mais uma vez, né? Um erro que decorre dos outros, porque tem muitos advogados, muitas advogadas com quem eu converso, que não querem ser a pessoa que só posta o café da manhã, o almoço, o treino, a família e a paisagem. E aí ainda se prendem a essa coisa, né? Assim, se prendem. Querem compartilhar conteúdo importante do seu mercado, sobre a advocacia, enfim. E aí acabam recorrendo ao quê? Às notícias, ao que eu chamo do conteúdo factual. Aprovou uma lei, mudou isso, mudou aquilo, enfim. E aí fica numa correria para não perder o timing daquela publicação, o timing daquele assunto, porque esse é o assunto do dia ou da semana. Se passar mais um tempo, não vai mais fazer sentido falar sobre isso, né? E às vezes você está numa semana super corrida, numa semana cheia de reuniões, cheia de prazos, filho doente, enfim. E você fica com aquela angústia de precisar falar sobre aquele tema, porque senão ele vai embora e você vai perder a oportunidade de fazer uma presença digital consistente e vai ter que esperar a próxima onda de conteúdo, de informação, a próxima onda da internet para você surfar. E aí, por falar em onda e conteúdo factual, eu trouxe um exemplo prático para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso. Então, vamos tirar isso aqui e vou compartilhar com vocês uma outra tela agora. Aqui. Essa daqui, eu tenho que ir lá na outra tela. Tá? Cadê? Aqui. Larissa Manoela. Gente, quem não saiu correndo? Quem aqui é advogada de direito de família ou conhece, tem um colega, uma colega advogada que atua na área de direito de família, que não saiu correndo para fazer conteúdo sobre Larissa Manoela? Conta aqui nos comentários para mim se você conhece alguém que foi lá e rapidamente produziu um post, ou que ficou nessa angústia de preciso produzir um post, ou que deixou de produzir e ficou com aquela frustração de que perdeu essa oportunidade. Tá? Primeiro me conta aqui, e enquanto vocês vão pensando aí, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é a plataforma Google Trends. Google Trends é uma ferramenta da Google, que mostra trends, tendências, né? Tendências de busca na internet. Ou seja, o quanto um assunto está sendo buscado no Google num determinado período de tempo que a gente pode filtrar aqui nesses campos que vocês estão vendo, tá? Vou ali na tela para a gente ver. Então, aqui, ó, a gente está vendo Larissa Manoela Família, Larissa Manoela Pix, né? Pix, Larissa Manoela. Você bombou esse assunto, explodiu de busca na internet. Será? Sim. Quando? Vamos pegar um período aqui, os últimos 12 meses, tá? No Brasil, nos últimos 12 meses, em todas as categorias de pesquisa na internet, como é que foi o volume de pesquisa para Larissa Manoela Pix e Larissa Manoela Família? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Interesse ao longo do tempo. Aqui a gente vê, ó, tá? Então, o Larissa Manoela Pix é o vermelhinho, aqui, ó, vermelhinho, tá? Larissa Manoela Família é o azul. A gente vai ver aqui os gráficos. Então, aqui, ó, lá, aqui, começo de setembro do ano passado, eu tô vendo os últimos 12 meses, tá? Larissa Manoela Pix, ninguém falava nisso, né? Aqui teve algum assunto, mas assim, era bem pouco, né? O volume de... Aí a gente vê aqui, ó, Larissa Manoela Família tem o número 6 do lado, né? Uma média de 6 buscas nesse período, 16 a 22 de outubro do ano passado. Larissa Manoela Pix, 0 buscas nesse período do ano passado. E assim vem, bem pouquinho. Quando chega aqui, né? 30 de julho, final de julho, início de agosto deste ano,
nossa, temos um pico de busca e foi aqui que todo mundo saiu correndo para produzir conteúdo de direito de família relacionado ao caso Larissa Manoela. Vi coisas muito criativas, muito interessantes, mas eu quero trazer uma outra perspectiva para vocês. Muitos conteúdos que eu vi sobre o caso Larissa Manoela falava sobre um tema que vocês com certeza conhecem, que é holding familiar. Familiar. Vamos lá, Maria. Essa hora também, né, gente? A cabeça está um pouco cansada. Holding familiar. Vamos comparar Larissa Manoela família. Larissa Manoela. Gente, Larissa Manoela deu em todos os principais canais de televisão do Brasil, né? Foi realmente um caso que era comentado em todos os lugares, no seu trabalho. Você que vai ao salão de cabeleireiro, enfim, no salão, no bar, na igreja, na portaria, todo mundo falou sobre Larissa Manoela. Então, com certeza, sim, caso realmente que valia a pena usar o timing. Será? Vamos ver. Gente, olha aqui. Ao longo do tempo, desde o ano passado, inclusive nesse período aqui, muito próximo do pico aqui, ó, de buscas sobre Larissa Manoela, holding familiar tem, e parece que continua tendo aqui, ó, embora tenha essa pequena queda aqui, a linha de holding familiar continua acima. Olha esse gráfico aqui, ó, a média de buscas. Aqui está Larissa Manoela, aqui está holding familiar, que é um tema que tem relação com esse caso, com diversos outros casos. Mas, gente, o que as pessoas estão realmente buscando e querendo saber é sobre o assunto, né? Então, essa coisa do perdi o timing e de falar sobre isso naquele período não é tão bem verdade assim. É claro que, e isso foi um dos conteúdos mais interessantes que eu vi sobre esse tema, quem já tinha conteúdo sobre holding familiar, quem já falava sobre isso, aproveitou aquele caso para, naquele momento, reforçar o seu posicionamento como especialista naquele tema. Mas simplesmente ficar acordada até de madrugada, abrir espaço na sua agenda para não perder o timing de um assunto que teve pico de busca durante uma semana, 2 no máximo. Por que não, em vez de fazer isso, você se organizar para aproveitar esse tema aqui, que tem uma consistência e um grande volume de busca ao longo de muito tempo e que ainda tem demanda? Já fica aí essa dica para você, que é advogada de direito de família, né, de sucessões. Tá aí um tema que você pode aproveitar para aplicar as técnicas que eu vou mostrar para você agora, tá? Então, gente, holding familiar vale a pena, né? A gente pensar um pouco mais amplo, né? Como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, em vez de a gente olhar as árvores, olhar um pouco mais as florestas, né? Quais são as florestas de temas que você não está percebendo aí dentro da sua advocacia, que de repente vai fazer com que um artigo, um conteúdo, um post seu tenha repercussão por mais tempo. E aí isso libera o quê? Tempo da sua produção, né? Isso acontece, por exemplo, em alguns escritórios com quem a gente trabalha, que a gente direcionou a produção de conteúdo para esse olhar, né? Esse olhar mais amplo, da visão geral, não dos casos específicos, essa coisa do dia a dia, mudou a lei, vai sair uma novidade e tal. A gente até comenta sobre os advogados, até comentam sobre isso, né? Mas a estratégia de conteúdo, né? A presença digital tem mais a ver com esses temas mais amplos, essa visão geral sobre temas que realmente são relevantes durante um bom período de tempo e não só aquela correria de ficar se preocupando em não perder o timing da notícia, né? Não precisar ser pautado, você ser pautado ou pautada pelos acontecimentos, né? Na verdade, você aproveitar os acontecimentos a favor daquilo que você já tem definido como estratégia. Então, essa é a mudança de perspectiva que eu queria
trazer e propor aqui para vocês hoje. Então, deixa eu me achar de novo aqui, voltar. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, falamos sobre 3 erros. Então, vou pegar uma aguinha. 3 erros capitais que vocês provavelmente podem ter cometido ou que vão evitar a partir de agora, na hora de investir numa estratégia, numa presença digital, com foco em ganhar visibilidade. Né? O primeiro deles, vamos voltar aqui para a gente relembrar, anota aí. Postar demais, né? Overposting, conteúdo demais. Por mais que você consiga fazer isso num período do ano que, de repente, você está com menos demanda ou aproveitou um pedacinho das férias para fazer ali a sua programação, vamos ser honestos, né? Provavelmente isso não vai ser sustentável aí na sua rotina da advocacia. Então, vamos pensar em como é que você consegue otimizar isso. A gente vai falar disso agora. O segundo erro, que decorre normalmente desse primeiro, é transformar suas plataformas digitais, seus perfis em diário social, porque é melhor postar do que ficar qualquer coisa do que ficar sem postar? Será? Né? A gente viu que não, né? Que às vezes a gente fica, inclusive, nessa correria de perder o timing, né? Que é o terceiro erro, essa preocupação excessiva com o factual. Agora é Larissa Manoela, daqui a pouco é outro caso de algum outro famoso relacionado à vida de família, separou, voltou, e a gente fica acompanhando as notícias para daí produzir conteúdo. A gente não precisa fazer isso, tá, gente? A gente pode, e a gente vai ver agora como é que a gente consegue organizar uma estratégia de conteúdo que aumenta a visibilidade no digital sem você ficar cansado, né, de ficar correndo atrás da notícia, cansado de ficar pensando no que você vai postar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E também sem ficar cansativo para as pessoas que estão te seguindo, que honestamente, assim, podem ficar satisfeitos e felizes de conhecer um pouco mais sobre a sua família, sobre a sua rotina, mas não vão ficar querendo só acompanhar a sua rotina pessoal, seu café da manhã, seu almoço, seu treino, a paisagem, porque no final das contas a gente está falando aqui sobre uma estratégia de conteúdo que vai aumentar a sua visibilidade no digital, voltada para você gerar oportunidades de negócios ou carreira para a sua advocacia. Então, mais uma vez, papel, caneta na mão, que agora é hora da gente anotar dicas finais aqui para a gente já ir encerrando, porque todo mundo precisa ir jantar, né, gente? Bom, primeira coisa, tá, gente? Então, a gente viu ali no exemplo Larissa Manoela versus Holding que vale mais a pena a gente selecionar um tema aqui. E aí, percebam esses 5 tópicos. Se holding familiar não é um tema que antecipa tendências, né? A gente viu ali o volume de buscas que teve sobre holding familiar desde 2022. E se a gente for mais para trás, provavelmente ainda tem um volume relevante de buscas sobre isso. Então, se já tem, né, buscas na internet sobre isso, a gente está atendendo a essas pessoas que estão querendo um olhar mais prospectivo, né? Uma visão mais adiante sobre aquele assunto, né? Como é que isso pode, por exemplo, impactar o meu negócio, a minha família, meu patrimônio, no caso de holding familiar. Então, um tema que antecipe tendências, que evite problemas quando você, por exemplo, produz algum conteúdo. Vou usar o exemplo do holding familiar, porque é o que a gente viu aqui hoje, tá, gente? Mas vocês podem projetar isso para outros assuntos dentro da sua área da advocacia. Então, voltando aqui, quando você explica melhor para as pessoas o que como fazer da maneira adequada, possibilidades, etc., você está evitando que a pessoa tenha problemas. Ah, mas isso vai fazer com que a pessoa me contrate? Talvez não de imediato, né? Mas quanto antes você for essa fonte confiável de informação relevante, potencialmente, né, o primeiro tem mais chance de ser lembrado, ou os primeiros, pelo menos. Né? Claro que outros fatores estão envolvidos nessa decisão de contratar ou não contratar você ou o seu concorrente, enfim. Né? Mas a gente falando sobre estratégia de conteúdo, né? Como é que organiza uma estratégia de conteúdo que te dá visibilidade. Um conteúdo que evita problema tem mais potencial de te dar essa visibilidade do que, por exemplo, o conteúdo factual. E aí é só você pensar nesse caso recente, né? Conteúdo Larissa Manoela,
Quantas pessoas ao seu redor no mercado jurídico não saíram correndo para produzir conteúdo sobre Larissa Manoela, vários conteúdos todos muito parecidos, né? E aquela pessoa que estava falando sobre holding familiar desde lá de 2022 ou antes, né? Já vinha construindo um posicionamento relacionado a esse tema e até aproveitou esse assunto factual para reforçar esse posicionamento, reforçar a sua presença digital, reforçar a sua marca como especialista nisso. Tá? Então, vale a pena selecionar esses grandes temas. Então, geralmente, esses grandes temas antecipam tendências, evitam problemas, reduzem riscos para quem está consumindo, tá, gente? Todos esses 5 pontos é pensando em quem vai ler, consumir, ver, ouvir o seu conteúdo. Tá? Então, reduzir riscos, apontar soluções. Aqui a gente não está falando, obviamente, de dar consulta gratuita, dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer, mas dizer o que é possível, né? E indicar as oportunidades. Por que é interessante, por exemplo, fazer uma holding familiar? Que oportunidades, benefícios a pessoa pode ter em relação a isso? Então, o seu conteúdo, o tema que você vai selecionar, precisa cumprir esse bingo aí das 5 pontos, né? Não precisa. Qualquer um desses pontos já faz com que o seu conteúdo tenha mais perenidade, seja menos perecível do que conteúdos factuais, né? E aí significa que você vai conseguir produzir aquele material uma vez e potencialmente ele vai te dando visibilidade ao longo do tempo. Seja porque as pessoas vão buscar por esse assunto e vão encontrar o seu conteúdo, ou porque é um tema que vai ser falado ainda durante algum tempo e que você vai poder revisitar em outros, e aí a gente chega no segundo ponto, outros formatos, né? Significa que hoje você pode, por exemplo, escrever um artigo sobre holding familiar, que a gente viu ali que tem ainda um volume relevante de busca. Daqui mais algum tempo, quando surgir algo factual que faça sentido você revisitar algum tópico, algum ponto daquele artigo, você pode produzir um vídeo sobre isso, mais curto, né? Pode fazer uma enquete, você pode, em algum momento, conceder uma entrevista sobre isso, vai fazer uma palestra, vai fazer uma aula, enfim, você começa a distribuir esse mesmo assunto, esse mesmo conteúdo em diversos formatos. Ah, Marielle, mas eu vou ficar falando sempre a mesma coisa? Gente, a gente está falando sobre um tema amplo, né? Lembra que a gente está olhando um pouco mais por cima da floresta. Então, a gente tem muitas possibilidades de abordagem, de recorte, de tópicos para usar em cada um desses formatos. A gente não vai aprofundar aqui hoje, só para vocês terem uma visão geral de como organiza essa estratégia. E o terceiro tópico é onde é que a gente vai distribuir esse conteúdo, né? O seu artigo. Vai publicar no site, vai publicar nas redes sociais, vai publicar no canal de imprensa, nos sites jurídicos, né? Tudo isso a gente está falando de digital. Vai mandar por e-mail, enfim. A mesma coisa qualquer outro daqueles formatos que a gente viu. O vídeo dá para publicar no site, nas redes e tal. Então, a gente fazer essa matriz aí de qual é o tema, quais são os formatos, onde que eu posso distribuir e dar espaço para que esse conteúdo seja absorvido pelas pessoas, né? E aí, com isso, você ganha tempo, ganha espaço na sua produção de conteúdo. Então, como eu falei, se você vai produzir uma aula, uma palestra, por exemplo, sobre esse assunto, você pode, por exemplo, fazer um webinar, né? Uma live, como que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo aqui hoje é justamente isso, pegando um recorte de um assunto, né? Que é estratégia de conteúdo, presença digital, marca pessoal. Ó, marca pessoal tá lá em cima na minha floresta e eu estou pegando um recorte disso para fazer aqui uma live. A mesma coisa é o que vai acontecer na semana LinkedIn para negócios na advocacia, que vai ser um webinar. Opa, passei direto, spoiler, voltando. A semana LinkedIn para negócios na advocacia vai ser um formato webinar. Né? O que é um formato webinar? É um evento online, são 3 encontros, né? Pensa como se você fosse um evento de marketing jurídico que durasse 3 dias. É um pouco isso que vai acontecer na semana LinkedIn para negócio na advocacia, só que bem focado em mostrar como você pode usar o LinkedIn para desenvolver
oportunidades de negócio na sua advocacia, certo? E aí, já que a gente falou do LinkedIn, vou voltar aqui ao spoiler que eu dei sem querer. No LinkedIn, minha gente, tudo isso é mais fácil, tá? E eu vou mostrar para vocês que sim, porque é claro que assim, gente, 8h30 da noite, eu tô aqui falando para vocês, escolher um tema, fazer uma matriz e tudo mais. Isso, enfim, né? A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Na terceira aula, eu vou dar outro spoiler aqui, terceira aula da semana LinkedIn para negócio na advocacia, eu vou mostrar um passo a passo mais estruturado. Hoje, como eu falei, é um aquecimento para a gente começar a conversar sobre esse tema, mas eu já quero mostrar para vocês que no LinkedIn é mais fácil. E assim, vou mostrar uma coisa que vocês já vão poder fazer hoje, né? Depois do jantar, e que vai já dar para vocês uma amostra de como vocês podem aplicar esse conceito dessa organização de estratégia. Então, vamos lá. Vou sair aqui, vou voltar lá no LinkedIn. É a última coisa que eu tenho para mostrar para vocês hoje, tá, gente? Essa parte aqui. Então, vamos voltar aqui no LinkedIn. E aí, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês para quando vocês forem fazer isso, vocês vão entrar, primeira coisa, no perfil de vocês. Porque aí vocês vão me fazer um favor, tá? Peraí, que não é aqui, não. Aqui, ó. Lá no perfil. Tá voltando pro aqui, ó. Aqui no meu perfil, aqui tá a nossa live. Olha eu aqui. Mas não é a live que vocês vão ver, não, tá? No perfil de vocês, todo mundo tem perfil gratuito, perfil premium, tá? Esse campo aqui de análise. Se ele não tiver aqui, ele vai estar bem lá no alto do seu perfil aqui, ó, aqui em cima, assim, tá? Essa metalinguagem aqui tá interessante. Mas, enfim, o que eu quero de vocês primeiro de tudo? Por favor, tirem um print dessas informações aqui e guardem por uma semana, certo? Vai lá no seu LinkedIn, pode ser no celular, tira um print dessa informação e guarda isso por uma semana. Feito isso, vocês vão no campo de busca e vou dar o exemplo aqui da nossa live de hoje. Vão buscar pelo tema que você imaginou que vai ser o tema da sua estratégia de conteúdo. Lembra daqueles 5 passos ali, né? Que antecipa tendências, evita riscos, ajuda a solucionar problemas, aponta oportunidades e indica soluções. Ou ao contrário, né? Aponta soluções e indica oportunidades. Mas, enfim, os 5 pontos. Você pensou num tema quando a gente estava falando sobre isso? Coloque ele aqui na busca do LinkedIn. Ó, já está aqui para gente. Holding familiar, tá? Aí aqui vão aparecer várias coisas e você vai fazer um filtro por publicações, para a gente ver quem está publicando sobre isso no LinkedIn e o que estão falando. Às vezes vai aparecer uns conteúdos que não tem exatamente a ver, mas aqui, ó, já vamos ver aqui o Marcelo falando sobre holding familiar. Tem outra notícia aqui sobre holding familiar. Né? Pode ser que apareça uma Larissa Manoela aqui no meio do nosso caminho. Vamos lá. Vocês podem fazer isso agora aí, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá? Ok. Então, eu vou ver aqui. O que eu estou procurando aqui, gente? Estou procurando uma publicação. Olha aqui, Larissa Manoela. Então, vamos lá. Ó. Essa publicação aqui é do Ariei Santos, e ele é diretor de uma empresa de web, né? Digamos que eu, por ser da área de digital, quisesse me conectar com o Ariei, porque parece interessante conectar com nessa minha rede de contatos. O que será que vocês fariam aqui? Vou dar um segundo para vocês dizerem. Tá? Olha a tentação que é clicar nesse botãozinho seguir ou entrar lá no perfil do Ariei e pedir conexão para ele. Mas a gente pode fazer isso de uma outra maneira. Lembra que a gente falou que existem vários formatos e canais para vocês distribuírem o conteúdo de vocês? Lembrando que o conteúdo, gente, não é necessariamente o formato em si. A gente pensa em conteúdo, às vezes a gente pensa, o meu artigo, o meu vídeo e tal. O conteúdo é o seu conhecimento, né? Que você domina, a sua especialidade. Então, aquilo que você quer falar sobre um determinado tema. E aí tem um jeito super simples no LinkedIn de você fazer isso ali, ó, no dia a dia bem rápido, que é
deixando um comentário, né? Você vai aqui, vai escrever uma frase de 5 palavras, tá? Uma frase de 5 palavras já vai fazer com que o algoritmo te ajude a ganhar relevância, tá? Você vai chamar a atenção. Imagina, como eu falei, se a Ariei fosse alguém com quem eu quisesse me conectar. Ele teve 4 likes na publicação dele, nenhum comentário. Aí chegou eu, uma desconhecida, deixa um comentário corroborando com o que ele disse, trazendo uma outra perspectiva sobre o tema, deixando assim uma pincelada do meu conhecimento sobre aquele assunto. Será que eu não vou chamar a atenção dessa pessoa, né? Será que eu não vou ganhar visibilidade para ela, para a rede dela, que provavelmente ele, né, pode responder, e aí esse post volta a aparecer para as pessoas da rede, da rede aí do Ariei, né? Então, às vezes, gente, mais simples do que a gente imagina. Então, o comentário do LinkedIn é o quê? Nesse nosso modelo que a gente viu, de 3 passos, é o nosso canal. E o comentário, o que a gente vai escrever no comentário é o nosso formato. Então, uma frase, esse é o formato que eu quero sugerir para vocês. Uma frase de 5 palavras como comentário no post de alguém que possa ser uma conexão interessante para vocês, tá? Então, eu falei que eu ia pedir um favor. Lembra daquele print que vocês vão tirar? Vão guardar ele por 1 semana. E aí, meu pedido é, façam esse exercício aqui de procurar por publicações de temas que sejam relevantes para a sua advocacia e deixe um comentário de 5 palavras, tá? Se você puder, faz todo dia na próxima semana. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, faz isso de hoje até a próxima terça-feira, todos os dias. Se você não puder todo dia, faz dia sim, dia não, pelo menos 3 vezes, vamos combinar? 3 vezes daqui até terça-feira dá, né, gente? Deixar um comentáriozinho aí numa publicação de alguém que você gostaria de conectar na sua rede, tá? Nesse exercício aqui de buscar pelo tema, buscar pelo assunto. Faz isso, terça-feira que vem você volta lá no seu perfil, tira outro print daquele painel e me manda os 2 comparativos aqui no meu perfil no LinkedIn ou no meu perfil no Instagram, @MariellenRomero. Vou ficar esperando o seu print para você ver como coisas muito simples, práticas, já podem começar a dar resultado para você aumentar sua visibilidade aí no LinkedIn. E o que você vai observar no seu perfil quando você for fazer o comparativo do print de hoje com o print da terça-feira que vem? Aqui, ó, você vai ver ocorrências e resultado de busca e principalmente visualizações no perfil, talvez impressões de publicação se você não está há muito tempo sem publicar, mas esse indicador aqui e esse indicador aqui, se você seguir essa sequência que a gente combinou aqui, fazer a busca por um tema, procurar uma publicação, deixar um comentário, deixa um like também na publicação, deixa um like e um comentário de 5 palavras, tá? Preferencialmente todos os dias, mas se não, de 5 a 3 vezes, né? De hoje até terça-feira que vem. E aí você me diz se as suas visualizações de perfil, suas ocorrências em resultado de busca já não aumentaram um pouquinho em 1 semana com uma coisa muito simples que você pode fazer dentro do LinkedIn.